Tem outros aí que não gostam de mim, que falam que o grupo dos sete nunca existiu, né? Só que esse jornal aqui, ó, Diário do Povo, você Sim. pode entrar lá no Diário do Povo do dia 25 de agosto de 1996, tem uma matéria. Ufólogos divulgam um novo retrato do ET de Varginha. E aqui atrás, o que que tem? Uma foto onde eu estou de barba. Essa aqui é muito histórica, essa foto, né? Porque barba eu usei muito poucas vezes na minha vida. E bigodinha. Junto com o Claudir Corvo aqui, o Eduardo Mondini, né? E o que que fala aqui embaixo? Lê aqui embaixo a legenda da foto. O grupo dos sete se reuniu na manhã de ontem em Sumaré. Aí. O grupo dos sete se reuniu na manhã de ontem em Sumaré. Ou seja, em agosto de 96 existia grupo dos sete ainda. Embora algumas pessoas queiram me apagar do caso, não sei por quê, entendeu? Porque provavelmente não tem competência para fazer pesquisa. Agora, é uma pena que alguns pesquisadores do grupo dos sete saíram fora, né? Principalmente o Birajara e o Vitório Pacatini. Mas eles têm aí Eles as suas pararam de falar do assunto, explicações, né? O Vitório Pacatini, eu converso com ele de vez em quando, né? A gente se comunica ainda, a gente é amigo, né? Mas ele falou, Edson, tanto é quando a gente fez a revista 7 da OVNI Pesquisa sobre 25 anos do caso Varginha, eu falei com o Vitório Pacatini, pô, meu, você não quer escrever alguma coisa, passado 25 anos? Aí ele falou, cara, eu tô bem desse jeito, retomei minha vida e não é agora que eu vou quebrar o acordo. Foi isso que ele falou pra mim. Então, com certeza ele tem alguma Um coisa motivo pessoal. que é um motivo pessoal que só ele cabe a revelar algum dia, se é que ele vai revelar. Eu acho que não. E ele não volta mais pro caso. O Birajara Franco Rodrigues também foi uma mudança de posicionamento muito grotesca. Para quem defendia a ferro e fogo, né, com unhas e dentes, de repente fala, não tem nada que comprove. Como que não tem nada que não comprove a associação da criatura de Varginha a um fenômeno ufológico? E Teve muitos casos, cara, muitos. Alguns depoimentos de militares que entraram em contato com a gente vazaram mais ou menos. Então a gente tinha até medo deles serem presos, alguma coisa. Então, por exemplo, eu, Claudeir, a gente saía da casa dele, que a gente sabia se tinha escuta na casa dele, para ir conversar num lugar movimentado, né? Nem dentro do carro a gente falava sobre Varginha, porque a gente não sabe se tem escuta dentro do carro. Os caras são muito rápidos. E na minha casa, o que que aconteceu? Tem um amigo meu que é o Carlos Alberto, aliás, Carlos Augusto Saraiva de Maria, o Augusto. Ele mexe com esse negócio de instalação, de telefone e tal. E naquela época ele fez a instalação do meu telefone. E aí o que aconteceu? Meu telefone já vinha com um SPI diferente. Eu já tinha recebido uma ameaça nos seguintes termos. Eles ligaram e falaram assim: olha, o seus filhos estudam no colégio tal, endereço tal. É melhor você parar de falar desse negócio aí de Varginha, senão pode acontecer um acidente com eles. Entendeu? Aí tu Pô, desligava foi bem o telefone. direto, né? Bem direto, assim. E aí o que que aconteceu? Esse Augusto, uma vez, ele chegou em casa e olhou, falou assim: Edson, você mexeu na fiação, mexeu alguma coisa? Falei, não, eu nem entendo disso, foi você que fez aí. Não entendo, não entendo mesmo, né? Dessas coisas de instalação e tal. Falou, não, mas tá estranho, deixa eu ver aqui. Aí começou a olhar. Aí tinha um sobrado, eu morava no sobrado, que tava vazio do lado da minha casa, que eu acho que os donos lá perderam pra hipoteca, alguma coisa de banco, então tava vazio. Aí ele foi procurando, achou um fio que ia pra dentro da caixinha desse outro sobrado e tinha uma escuta lá. Putz. Aí ele falou, Edson, tem uma notícia ruim pra te dar. O seu telefone tá com escuta. Grampeado. Grampeado, Putz, literalmente Meu Deus. grampeado. Ser que aparece para um cidadão que é católico, né? Então, se essa criatura que aparece lá é extremamente feia,
ele certamente vai sair espalhando por aí que viu o próprio demônio em pessoa. Se é já alguma coisa bonita, ele vai interpretar como algo angelical, né? Eu vi um anjo, eu vi, né? Verdade. É E verdade. um budista, por exemplo, eu vi o Buda, né? E assim sucessivamente, dependendo da sua formação religiosa ou o que você acredita, o folclore, você vai tender a associar o fenômeno desta forma. A Mãe do Ouro, por exemplo, ela é bem conhecida em Minas Gerais. Em outros países, aliás, em outros estados brasileiros, também, vez ou outra, as pessoas falam da Mãe do Ouro. Explica pra gente o que é a Mãe do Ouro. É uma bola de fogo É. que o pessoal diz que aparece nas serras, em maciços montanhosos, e às vezes onde ela pousa, existe uma crença de que ali teria ouro enterrado. Então aí as pessoas falam, é só cavar lá que lá tem um tesouro, tem ouro, tem minério, tem alguma coisa assim. E muitas vezes essas bolas luminosas, na verdade, são sondas ufológicas que saem de alguns lugares, ficam escondidas, às vezes em riacho, em grotões, em cavernas, e à noite sai para fazer algum tipo de programação. E não só isso, né? Tem outras lendas, o Boitatá, o M-Baitatá, ou Baitatá, né, que chama, tem a Boiúna, dependendo da região brasileira que você vá, o fenômeno ele é interpretado com uma nomenclatura diferente. Por exemplo, se você for no Piauí e falar para alguém lá no interiorzão lá, você já viu um disco voador? Ele vai rir da sua cara. Se perguntar, você já viu um OVNI? Ele vai fazer cara de ué e falar, o que é OVNI? É ovo de galinha? É o quê? E aí, se você perguntar assim, você já viu o aparelho? O aparelho. O aparelho. Isso no Piauí ali. No norte, né? Aí, Brasil, né? o aparelho perseguiu. Ontem eu tava vindo aqui de cavalo e ele me perseguiu. Aí você pede a descrição, ela encaixa perfeitamente a fenomenologia OVNI. Em outro local, por exemplo, Pernambuco. Você vai para Pernambuco, lá você tem que perguntar: você já viu a tocha? A tocha. Ou o foguete? Aí é o mesmo fenômeno, só que com esse nome. Você vai, por exemplo, no Maranhão, Pará, região de Colares ali. Você já viu o chupa? O tal do Ou chupa-chupa. chupa-chupa? É. Entendeu? Até um nome engraçado, né? É um nome diferenciado. Então, cada localidade ela vai ter aí a sua nomenclatura regional para determinar o fenômeno ufológico. É a mesma coisa. Esse caso do ET de Varginha, que ficou tão famoso e tudo mais, ele teve contato inicial com quantas pessoas que viram ele, né? O ET mesmo, né? Que viram a criatura? Na verdade, foram várias, né? São várias pessoas. Tem as meninas, né? A Liliane, a Kátia, a Valkyrie, Que são as três que encontraram viram no terreno baldio. baldio. Aí tem o Marco Eli Xerez, o Eric Lopes, que capturaram uma das criaturas. Tem o Corpo de Bombeiros, que capturaram outra. Tem o pessoal da ESA, que também viram uma outra criatura e participaram da captura. Outros militares da ESA que retiraram uma criatura já morta de dentro do Hospital Humano. Então o ET de Varginha não é uma criatura. Não, eram várias. Não, eram várias. Várias. Tem um vigilante que ele chegou a ver 10 criaturas. Caramba. Tem um outro militar que escreveu pra gente no dia 22 de julho de 96 que ele fez uma operação pente fino no Rio Verde para tentativa de captura de uma criatura peluda e de uma outra criatura parecida com o que as meninas viram. Tem, por exemplo, um rapaz que ele viu em Alfenas, também uma dessas criaturas, bate com a descrição. Tem a dona Terezinha Galo Klepf, que viu no zoológico, onde morreram alguns animais de forma estranha. Tem a avó da lutadora de UFC, Amanda Ribas, lá de Varginha, que também viu a criatura no Jardim André, nunca tinha falado. E foi revelado isso a questão de 2 anos atrás. E tem várias pessoas que não falam porque ainda tem medo, foram intimidadas. Tem o pedreiro lá que viu os bombeiros retirarem a criatura e que não fala. Tem gente na Unicamp que viu a criatura também dentro de um terrário. Agora, eles tentaram acobertar, né, essa história do ET, alegando que as meninas
o relato das meninas que viram o ET, que era o tal do mudinho, que era uma pessoa deformada no local, né? Ó, Até se a puder falar um criatura pouco. é esse relato aqui, ó. O retrato falado, né? Sim, sim. O mudinho, o que foi feito? Ele é um cidadão varginhense que, em alguns momentos, ele se agacha no chão para pegar bituca de cigarro. E aí, a ESA, a Escola de Sargento das Armas, viu ali uma possibilidade dele colocar panos quentes e falar que a criatura desviava do assunto. Porque ele precisava de alguma desculpa para colocar panos quentes no caso, já que o negócio tinha vazado o nome de militar, de operação e tudo isso. Então a ESA estava preocupada porque os americanos estavam alfinetando e estavam pressionando o governo brasileiro. Falou, você tem que dar um jeito aí. E aí eles fizeram um IPM, um inquérito policial militar. Nesse inquérito, foi tendencioso, tem um monte de erro ali que eu já olhei. E eles tenderam em falar, inclusive botaram filtro no mudinho para ele ficar escurinho, entendeu? Que ele é branquinho. O mudinho, ele é branquinho. Eu tenho uma foto que eu tirei com ele o ano passado, quando eu estive lá em Varginha. Ah, tá escurecendo ele. Olha aqui, esse aqui é o mudinho. Para dizer que o ET era ele. Para dizer que o ET era ele. É o de camisa azul. O de camisa azul sobrou pro mudinho. Tá, que ele tava até em pé, não tá agachado não. Aqui não é sempre que ele agacha. E aí eles chegaram a, assim, colocar essa explicação que o ET era um mudinho agachado. Fizeram até você fez parte de um grupo de pesquisa lá, não foi? Isso. E vocês conseguiram detectar ou descobrir por que tantas criaturas na mesma região? Então, não dá para saber se era uma operação, porque no dia 19 para 20 foi abatida uma nave, que depois eles capturaram. E a partir daí teve várias capturas. Foi abatido pela Força Aérea, é isso? Pelos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos estavam na área. Aí o NORAD comunicou o governo brasileiro, provavelmente o Comaer, lá o Comando da Aeronáutica, e aí autorizaram a entrada de uma aeronave C-17, que eram na época isso aqui é foto da época, da aeronave que chegou aqui no Brasil. Era uma aeronave militar, é um cargueiro, né? Um cargueiro, sim, cabe 77 toneladas dentro desse avião militar. E aí, como tem que ter o Avoen com 72 horas, dá pra ver ele? E devido ao problema que aconteceu e tudo mais, eles deram, ó, latitude tal, longitude tal, vai cair, manda o pessoal da base lá para já tomar as providências, e aí a base mais próxima era a ESA, Escola de Sargento das Armas do Exército. E aí foi feito todo o procedimento, só que eles chegaram já no dia 20, foram para Campinas. De Campinas tinha 2 helicópteros da aeronáutica esperando para fazer a viagem de logística desses americanos lá para Varginha. Então, estava tudo já coordenado, né? E a ordem era dada pelos americanos. E aí, por isso que eles tinham que conter e criar algumas explicações. Então, primeiro foi o mudinho, que é o IPM. Houve uma televisão estrangeira da Argentina que veio fazer um documentário e acabou entrevistando um militar da comunicação do exército lá, que era o Major Causa. Esse Major Causa, ele deu a seguinte explicação. Deixa eu achar o Major Causa aqui para mostrar a cara do sem vergonha. Ele inventou uma história mirabolante. Esse Major Causa, ele deu depoimento em vídeo, né, falando que as pessoas confundiram naquela época que 2 ETs chegaram no hospital regional, e a explicação era o seguinte, que naquele dia tinha chovido muito, e aí eles estavam passando com um caminhão do exército e viram um casal de anões grávidos. E aí, sério, isso é sério. Ele falou isso. E aí, eles deram carona pro casal de anões grávidos dentro do caminhão militar do exército e levaram até o hospital. E aí as pessoas, vendo lá aqueles anõezinhos e tal, falaram que era o ET. Então eles confundiram. Então, assim,
Esse Major Causa, ele estava atrás do General Lima, que no dia 8 de maio de 96 fez uma coletiva para a imprensa para falar que a ESA não tinha sido utilizada para capturar ET nenhum. E depois saiu batendo porta, né, que os repórteres fizeram pergunta e ele não quis responder. Leu só lá uma notinha e caiu fora. E esse cara estava atrás, ou seja, ele já tinha a explicação oficial. E por que que ele vem agora com uma história de anões grávidos? Só que eu já procurei lá em Varginha, se alguém conhece esse casal de anões grávidos, até hoje eu não achei. Não apareceu. Tá, não apareceu. O Mudinho não é porque os ETs não vieram resgatar, né? O ano passado ele tava lá ainda. Né? E teria que ser vários Mudinhos. Ele não tem nenhum irmão gêmeo, ou vários irmãos gêmeos, para poder explicar isso. E agora apareceu uma terceira explicação que eu fiquei abismado. Foi o Jonas, eu tive entrevistando ele lá em Praia Grande. Ele falou, você sabe da outra explicação lá de Varginha que saiu? Eu falei, não. Como que é? Eu sei do Major Causa lá dos anões, do Mudinho. Ele falou, então, tem um cara lá do Exército, ele me falou o nome, mas não tem autorização para falar esse nome, mas eles colocaram a seguinte situação, que tinha um soldado chamado Etevaldo, olha o nome do cara. Etevaldo, né? Etevaldo. Sacanagem. E aí o Etevaldo, ele iria mudar. Então eles pegaram um caminhão do exército, colocaram a mudança do cara dentro e levaram o Etevaldo. E aí criou-se toda uma fantasia, uma história do Etevaldo, né? Que estava dentro do caminhão e que foi transportado para Campinas, para aquele negócio todo, né? Ou para algum outro lugar. Então agora já tem essa explicação também. Todo mundo é idiota, né? Então cada vez aparece uma Subestimar, explicação esdrúxula, uma explicação mais descabida. As explicações foram os dois anões, o Mudinho e o Etevaldo.